Estou com a revista Veja de 30 de janeiro deste ano. E lá foi feita uma entrevista com um dos maiores anfitriões do Rio de Janeiro. E ele afirma que ser gay não é opção. Inclusive ele informa o seguinte: eu me lembro de que me desesperava no meu quarto. Deitava na cama e pensava, não posso ser isso, meu Deus. Tenho que gostar de mulher. Divaldo, o que faz uma pessoa ser homossexual, ter o comportamento homossexual? Porque alguns informam que ela decorre da genética, outros que é da convivência familiar ou mesmo do ambiente onde a pessoa se desenvolve, e outros ainda que é uma doença. Por que da homossexualidade? A Organização Mundial de Saúde tirou do seu código de enfermidades a opção sexual daqueles que optam pelos interesses com indivíduos do seu mesmo sexo. Anteriormente, tratava-se de uma questão psiquiátrica. No entanto, em face de análises profundas na psicologia do comportamento, constatou-se que se trata de uma opção. A colocação aí diz respeito ao indivíduo que trazia as marcas profundas do seu interesse por indivíduo do mesmo sexo. Então era uma tendência que tem origem na vida espiritual. Para nós, os espíritos, conforme Allan Kardec estabelece na questão número 200 de O Livro dos Espíritos, o espírito em si mesmo é assexuado. Através da reencarnação, ele pode vir na polaridade masculina ou na polaridade feminina. Se por acaso ele reencarna numa polaridade, seguidamente, ele adquire a psicologia correspondente à sua anatomia. Se de golpe ele reencarna na outra polaridade, ele pode ter a organização de natureza masculina, mas a psicologia feminina, ou vice-versa. No caso em pauta, tenho a impressão de que esta primeira experiência masculina do jovem fazia que ele mantivesse a sua psicologia feminina como decorrência de experiências transatas. Quando nos referimos à opção, é o comportamento sexual. Ser homossexual, amar alguém do mesmo sexo, é um fenômeno perfeitamente normal. Agora, a opção da conduta sexual, o conúbio com alguém do seu mesmo sexo, isto é uma opção. Mas não consideramos que se trate de uma patologia, nem também que signifique um distúrbio de comportamento ou uma conduta de natureza reprochável. Você falou da matriz homossexual que o espírito traz. E no livro Sexo e Obsessão, o mentor Manuel Filomeno de Miranda, ele esclarece que uma enorme quantidade de espíritos que fizeram mau uso do sexo em vidas anteriores viriam com matrizes de comportamento homossexual. E ele observa, inclusive, que esse número seria tão expressivo que despertaria a atenção da ciência. Este é o momento que nós estamos vivendo? Exatamente. Quando nós malbaratamos os recursos genésicos aplicados indevidamente na corrupção dos costumes, é claro que adquirimos uma dívida perante a consciência cósmica e a própria consciência. Então podemos reencarnar trazendo a velha matriz dos vícios em um corpo diferente, o que propele o espírito a assumir aquela característica psicológica. Consideramos isto perfeitamente normal. O que nós consideramos que deve viger no comportamento é uma conduta ética, evitando-se a promiscuidade, a prostituição, porque seja ela homo, hétero, bi ou assexuada, é o que importa na conduta do espírito, para evitar compromissos mais graves que levem o espírito à necessidade de reparar de maneira compulsória através das expiações. Muitas pessoas apresentam a relação homossexual como antinatural, porque o sexo, principalmente, ele serve para a procriação. E em resposta a isso, alguns casais homossexuais têm adotado crianças. O que você poderia nos falar a esse respeito? É um direito que compete à criatura humana a sua conduta, desde que não agrida a sociedade, numa espécie de exibicionismo que procure manifestar um estado patológico de natureza emocional para impor a sua manifestação pessoal. A adoção de filhos é perfeitamente válida. A mim me surpreende, por exemplo, uma questão psicológica. Como será a imagem do pai, a imagem da mãe para essa criança?
Quando ele atingir a adolescência, quando chegar à idade madura, que comportamento irá utilizar em face da conduta que ele vem mantendo no lar. Mas isso é uma coisa que compete à psicologia do comportamento através dos tempos, quando se verificarão os resultados deste momento de transição. Apesar de polêmica, a homossexualidade em tempo algum foi mostrada abertamente como na atualidade. Não é difícil se deparar hoje com cenas de afeto entre casais do mesmo sexo. Um exemplo dessa abertura são as paradas gays, que contam a cada ano com um número maior de pessoas nas ruas. Mesmo diante de tantas mudanças na sociedade, muitas pessoas questionam o que leva um homem a sentir atração por outro homem ou uma mulher desejar outra mulher. Afinal, tudo que é diferente causa espanto e preconceito. Muitas pessoas hoje em dia também pensam o quê? Que homossexuais vivem apenas para sexo, não têm respeito nenhum, não têm amor próprio, não têm afeto, não têm carinho, não têm desejo e não merecem ser aceitos na sociedade. Isto é um pré-conceito. Discriminar uma pessoa por causa de ser gay, travesti, lésbica, bissexual ou transexual, isso é errado, isso é um crime. Embora o termo homossexual tenha sido criado em 1869 por um escritor e jornalista austro-húngaro, segundo historiadores, esse tipo de relacionamento sempre esteve presente desde os primórdios da humanidade em diferentes civilizações. E não é apenas no reino humano que isso pode ser observado. O comportamento homossexual está presente também em algumas espécies do reino animal, como é o caso dos pinguins em cativeiro. Em relação às causas da homossexualidade, existem divergências de opiniões. No passado, foi considerada uma doença e até mesmo um distúrbio psicológico. Alguns estudos falam sobre uma possível origem genética. Já a psicanálise acredita na influência do meio e educação dos indivíduos. Hoje, muitos pesquisadores definem a homossexualidade como um tipo de orientação sexual. Mas o que é homossexualidade? Uma manifestação de desejo e de carinho e de afeto por pessoas do mesmo sexo. Só isso, não tem nada de especial. É uma variação da humanidade. Na minha vida eu percebi, do 16 ao 18, sempre uma fase de transição, de entender melhor. Entender que eu era homossexual nunca foi o problema. Entender que o mundo não ia aceitar bem é que foi o problema. Muitas religiões reprovam esse gênero de escolha, mas para compreendermos melhor sua complexidade, é preciso um estudo mais profundo que leve em conta o campo espiritual. Na edição de janeiro de 1866 da Revista Espírita, Kardec destaca que a alma não tem sexo e que em nossa trajetória evolutiva encarnamos como mulher ou homem por diversas vezes. Sendo assim, trazemos para a matéria as inclinações do espírito, conservando gostos e tendências independente da sexualidade. Afinal, somos um espírito eterno com a necessidade de passar por diferentes aprendizados e a cada reencarnação assumimos um novo papel. O que nos cabe certamente é o respeito às diferenças, sejam elas quais forem. Nós existimos, nós podemos ser felizes, temos o direito de ser felizes, temos o direito de amar. Isso já é a primeira conquista. Somos espíritos imortais em constante aprendizado e evolução. Não nos tomemos por juízes ou por detentores da moral e dos bons costumes, já que não dispomos do conhecimento para tanto. E nos lembremos ainda da máxima dita pelo Mestre dos Mestres. Vedes um cisco no olho do vosso irmão, mas não vedes uma trave na frente do vosso olho. Você falou do comportamento moral
do homossexual, né? Então, como seria esse comportamento moral e o que pensar daqueles homossexuais que têm um comportamento de deboche, escandaloso, que às vezes até chocam a sociedade com esse comportamento? A criatura apresenta patologias psicológicas, seja homo ou heterossexual. Da mesma forma que nós vemos os escândalos morais na área da heterossexualidade, também os observamos na área do homossexualismo. Todo indivíduo que provoca e procura demonstrar o seu conflito através da agressão social encontra-se com transtorno de conduta, merecendo uma terapia especializada para ajustar-se às leis que vigem na comunidade e o respeito que todos nós temos uns pelos outros e pelo organismo social. E alguns homossexuais optam por transformar o seu corpo físico. Uns aplicam silicone, outros até optam pela cirurgia transexual, que é a mudança do sexo. Existe alguma consequência para o perispírito? Naturalmente, essa violência é na parte física. O que importa essencialmente é o psiquismo. E isso, por certo, irá trazer consequências em futuras reencarnações, porque é uma demonstração de detestar o seu corpo e de criar a imagem de um corpo que é a reminiscência daquilo que já vivenciou e através de cuja experiência fracassou na conduta moral. No entanto, essas transformações também entre os heterossexuais, quando a mulher procura o embelezamento com finalidade erótica para poder ser objeto sexual, é uma violência ao seu organismo. Também o homem, quando usa anabolizantes para poder ter um corpo sarado ou um corpo dentro dos padrões modernos, está violentando a sua organização fisiológica. Não é, portanto, um caráter discriminatório porque o homossexual toma determinadas atitudes que deveria experimentar a necessidade de uma recuperação. É o indivíduo em si, o espírito. Sempre que ele opta por determinado comportamento, ele semeia. A colheita dos resultados ele terá que reunir em experiências futuras. Geralmente, quando a pessoa assume a sua condição de homossexual, isso choca os familiares. O que você poderia falar para esses familiares que têm um homossexual na família? Considerar que é um direito de individualidade. Os direitos da individualidade são inalienáveis. Nós não temos a prole que desejamos, que queremos, mas aquela de que temos necessidade para o processo de evolução. Se algum pai, alguma genitora considera isso um castigo divino, há de ter em mente que não lhe chega às mãos o fruto de uma sementeira que não haja realizado. Então, amar é a solução. Amar sempre, seja qual for a condição do filho drogado, sexualmente transtornado, com problemas de comportamento, amá-lo, porque a função do pai é educar sempre, a da mãe igualmente. E o amor é o melhor mecanismo, a ferramenta mais hábil para poder criar hábitos saudáveis e proporcionar ao indivíduo a plenitude, a felicidade. E você disse que a homossexualidade é, sim, uma opção, né, pelo que eu entendi. Agora, como o pai e a mãe devem agir se eles percebem na criança essa matriz homossexual? Como fazer para educar essa criança? Dialogar com toda franqueza. Falar de que a vida tem uma finalidade além dos prazeres sexuais. O espírito não se reencarna na Terra para poder fruir, senão para construir o bem. Orientar no sentido positivo da vida, que sublimar é muito melhor do que entregar-se a qualquer manifestação que resulte em conflitos, transtornos. E ante a opção, quando chega o momento da razão, aceitar e amar, porque cada qual segue o seu próprio rumo. E o que você poderia dizer para aquela pessoa que assumiu a sua condição de homossexual e é hostilizado pela família ou por mesmo aquelas pessoas que eram suas amigas e agora hostilizam essa pessoa? O que você poderia dizer? Quando nós tomamos uma decisão, arcamos com as consequências que decorrem da nossa atitude. Se o indivíduo opta por qualquer comportamento artístico, cultural, conduta moral, naturalmente tem um preço. E esse preço deve ser pago, no bom sentido da palavra, através da aceitação de si mesmo, da autoestima,
não valorizando demasiadamente a opinião dos outros, porque muitas pessoas são agressivas porque têm conflitos semelhantes e muitas vezes não assumem aquilo, como dizem em linguagem vulgar, estão na gaveta, estão enrustidos e refletem nos outros a sua ira porque gostariam também de ter a mesma coragem de assumir a sua manifestação homo ou heterossexual, seja qual for, e no entanto, ao hostilizar, está projetando a imagem negativa para libertar-se do conflito. Eu gostaria de saber se a pessoa que se acha homossexual, se ele deve ou não assumir essa questão. Não necessariamente, porque o assumir seria ter a conduta sexual, a opção do sentimento, a afeição por alguém do mesmo sexo é muito digna, é ética. No entanto, a opção para o comportamento na área sexual é do indivíduo. E não podemos dizer a outrem o que deve saber, que o indivíduo reflita e procure assumir a responsabilidade dos seus atos, claro, colhendo os resultados da sua opção. Oi, como é que um pai, uma mãe deve encarar a questão da homossexualidade perante os filhos? Será que não vale a pena manter o amor e o respeito pelos mesmos? Sem a menor sombra de dúvida. Não se trata de uma doença, não se trata de uma desmoralização nem de um crime. Nós temos os filhos, como disse durante a entrevista, de que necessitamos para evoluir e não aqueles que gostaríamos de apenas ter. Por que existe tanto preconceito em relação à homossexualidade? Por uma questão tradicional de natureza bíblica, como nós encontramos no Gênesis, e Deus os fez homem e mulher. Com a finalidade da procriação, elaborou-se um código de conduta moral. Mas se nós olharmos na história da cultura e da civilização desde priscas eras, o fenômeno da homossexualidade sempre esteve presente no contexto histórico. Entre os gregos, exerceu um papel preponderante, como também entre os romanos. No entanto, através da castração dos dogmas das igrejas tradicionais, particularmente na Idade Média, é que se tornou um verdadeiro tabu e foi elaborado um conceito muito grave de pecado em relação a essa conduta sexual como a outras. Este código foi elaborado por indivíduos muito conflitivos, porque mantinham uma castidade fisiológica e uma vida mental de aberrações, estabelecendo o que era o certo e o que era errado, sem levar em conta a natureza do indivíduo e a sua psicologia. Como deveremos sugerir? O indivíduo que tem um conflito sexual, que se suicide, ou que ele encontre um caminho de equilíbrio, exercendo a sua homossexualidade. Então teríamos que perguntar, entre o aborto e evitar a concepção, qual seria a medida profilática? Então, é natural que esse preconceito seja diluído como outros tantos, que fazem parte das velhas perseguições da Inquisição e da ignorância medieval. Divaldo, onde se originam os conflitos sexuais? Na conduta inicial do indivíduo, quando se utiliza das funções genésicas exclusivamente para o prazer. E saturando-se do prazer, passa a atitudes de natureza agressiva ao próprio organismo, ao masoquismo, ao sadismo, ao sadomasoquismo e a outras aberrações em que nós podemos encontrar patologias sexuais nos tratados correspondentes. Alguns países têm reconhecido o direito ao casamento entre homossexuais, inclusive direito à herança. O que pensar disso? Parece-me uma atitude de justiça. Se dois indivíduos, pouco importa o sexo em que se apresentem, associam-se em quaisquer tipo de empresas, os resultados devem ser idênticos. Se o indivíduo tem um relacionamento homossexual, procura dar um apoio psicológico, procura contribuir para a vivência deste novo clã, é natural que possa ter o seu relacionamento legalizado, do ponto de vista moral, e que os direitos de herança sejam transferidos para aquele que é o seu colaborador, masculino ou feminino. Isto, para mim, significa um avanço da observação da cultura e um desenvolvimento também da civilização. Porque não é o fato de a sociedade reconhecer ou não esse direito. Existe
essa manifestação hoje massiva. E ignorá-la é um absurdo, ou marginalizá-la é um crime. Legalizar é sempre uma forma de moralizar, já que a união moral é feita pelo sentimento do amor, por que não legalizar uma coisa que existe, evitando que consequências danosas possam dividir o relacionamento que se pode tornar agressivo, suspeito pela sociedade e até mesmo pernicioso para o meio social. Nos parece que o número de homens que têm um comportamento homossexual é maior do que o número de mulheres com esse comportamento. Por que existe essa diferença? Eu penso que o número seja equivalente. É que entre os homens o homossexualismo é mais popular, é mais histórico. No caso do lesbianismo, durante muito tempo, graças à cidade de Lesbos, na Grécia, de onde se deriva o nome para o homossexualismo feminino, sempre foi tido como uma patologia muito grave. E muitas jovens, muitas mulheres que têm as tendências homossexuais ocultam-nas, o que não ocorre muitas vezes com o homossexual masculino. O que você poderia dizer para a pessoa que está nos assistindo, que não tem certeza se tem um comportamento homossexual ou não, como ela deve se comportar, como ela deve buscar isso dentro dela? O ideal seria que cada um de nós mantivesse o equilíbrio entre a nossa polaridade psicológica e a nossa organização fisiológica. Desde que estamos reencarnados na masculinidade, cabe-nos o dever e o direito de manter a dignidade masculina. O que não quer dizer que aquele que opta pelo homossexualismo seja indigno. Do ponto de vista espírita, que é uma proposta religiosa, sublimar a função sexual é aquilo que vem indicado pelo nosso processo evolutivo. Também no homossexualismo feminino, se a pessoa puder manter a mesma postura psicológica correspondente à sua fisiológica, isto é o ideal. Porque assim nós estaremos sublimando as forças genésicas, desde que através da união homossexual não há uma procriação. Vamos então fazer um pouco de esforço para poder crescer na direção do infinito, realizando esta experiência de sublimação que também compete aos heterossexuais e aos denominados bissexuais. Nós estaremos indo de encontro favoravelmente às leis que regem no universo e buscando a superação do espírito sobre os impositivos da matéria.